Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Abacuque 3, 17 ao 19. Abacuque 3, 17 ao 19. Essa palavra, esses versículos que nós vamos trabalhar hoje, eu vou trabalhar com a Bíblia NAA, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, ok? Talvez pode ter uma diferença numa palavrinha, mas o significado, a direção que Deus está dando é unânime, é a mesma. Abacuque 3, do 17 ao 19, nós vamos ler, do 17 ao 19. A Bíblia diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Repita comigo essa parte: Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Olha que fantástico esse versículo. Feche os seus olhos, queridos, curve a cabeça, vamos buscar o Senhor. Pai, aqui estamos nós, diante do Senhor, da Tua palavra, que eu creio que será revelada nesta manhã aos nossos corações. Nos dê direções espirituais, fortaleça a nossa fé, nos dê confiança, estabeleça os nossos pés na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Senhor, potencializa a nossa alma, nos dê aquilo que humanamente nós não temos, mas que espiritualmente pode nos ser acrescentado. Se falta força, nos dê força. Se falta ânimo, nos dê ânimo. Se falta alegria no Espírito, que o Espírito se alegre. Aquilo que nos falta, no poder da presença do Teu Espírito Santo, eu rogo que nos dê, em o nome de Jesus Cristo, nesta manhã de Páscoa, nesta manhã de domingo. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Olha só que querido, que fantástico isso aqui. Abacuque 3, 17 ao 19, é quando o profeta Abacuque expressa a tua esperança. Sabe, quando a Bíblia nos apresenta esta parte que Abacuque está expressando em que ele está firmado, em que ele está convicto, isso nos fortalece muito, por demais. Porque olha, querido, eu falo que Deus sempre levantou e sempre levantará uma geração do ainda que, ainda que. Nota-se que assim ele expressa a fé dele, que assim ele expressa a certeza dele, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, olha só que forte, ainda que a colheita de oliveira nos decepcione, não vai dar nada, e os campos não produzam mantimento nenhum, ainda que falte a comida, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Ovelha, gado era sinal de prosperidade, quem tinha, e nos currais não haja mais gado, ou seja, ainda que, a nossa fé
ela não pode estar firmada naquilo que é terreno e material. A nossa confiança, a nossa esperança, ela não pode estar firmada naquilo que é passageiro, é temporal. Não. Porque tudo que é temporal passa, é passageiro. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, ela vai se cumprir. O que vem do Espírito é permanente, o que vem do mundo físico é passageiro. Passageiro. Eu lembro quando eu morava no Paraná, do lado da casa da minha mãe, tinha uma casa de uma senhora, que já era senhora. Minha mãe falou que quando ela mudou de São Paulo para lá, no Paraná, aquela era a casa mais bonita da cidade. 1980. Era a casa esplendorosa da cidade. Mas eu lembro que antes de eu vir do Paraná para cá, um ano antes, uma equipe estava demolindo a casa que já tinha 40 e poucos anos. Porque a casa que era tão linda, já estava tão degradada. Tudo passa. O carro que era do ano, tem gente aqui que é da época que o Opala era o carro do ano. Era o carro dos patrões. E hoje, meu irmão, nem dado o povo quer essas coisas. A não ser alguns que amam carro velho. Tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela se cumprirá. Tudo tem um período, tudo tem uma época. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa fé não pode estar condicionada naquilo que é passageiro. Não faça isso. A nossa fé, ela não pode ser condicional também. O que é uma fé condicional? É aquela fé que se move segundo as condições que ela está recebendo, que aquela pessoa está recebendo. Eu tenho fé quando tudo vai bem. Eu tenho fé quando tudo... E aí a gente começa a condicionar a nossa fé. Ou seja, eu estou bem quando tudo está bem. Eu estou confiante quando tudo mostra e me dá confiança. Eu estou alicerçado e firme, alegre porque tudo deu certo. Amado, tudo bem, nós vamos ficar alegres sim quando tudo estiver dando certo. Mas eu não posso me entristecer porque algo deu errado e deixar com que a minha fé se esvaia. A minha fé não pode ser condicional. E eu não tenho um tangedor para tocar, que eu amo ministrar com quem está ministrando comigo. Cadê os tangedores? Não tem nada hoje? Então a minha fé não pode ser condicional. Não pode ser condicional. Por que eu estou dizendo isso? É o que Abacuque diz. Ainda que a figueira não floresça, ela não floresceu a figueira, não tem problema. Eu continuo focado em Deus. Não houve fruto na vide, não tem problema. Deus ainda é Senhor na minha vida e Ele proverá no momento certo. As ovelhas desapareceram do aprisco, os gados dos currais, mesmo assim Ele diz, eu continuo me alegrando no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Porque Deus, o Senhor é a minha fortaleza, Ele diz. O que é fortaleza? Fortaleza não é o que te dá força, fortaleza é o que te protege. Então ele está falando que é a minha fortaleza, ou seja, não é a minha força. O Senhor é a minha proteção, Ele está cuidando de mim. Eu estou protegido por todos os lados, eu estou guardado. Ele é como o passarinho que a gente cria na gaiola. O Felipe cria muito. Eles estão tranquilos lá cantando, Felipe, porque ele sabe que você não vai deixar de botar o alpiste, o painço, a aguinha no potinho lá, a vitamina também, os vermífugos que eles precisam tomar. Tem alguém cuidando deles. E eles estão cantando todos os dias alegre. Por quê? Porque eles estão confiando demais no Felipe.
Tem alguém superior a eles que cuida deles. Tem alguém superior a nós que cuida de nós. Deus cuida. E aqui Abacuque vai expressando o seu sentimento, o seu coração, a sua dependência e a sua certeza que não é uma fé incondicional. Perdão, não é uma fé condicional, é uma fé incondicional. Não é se tudo deu certo que eu creio, eu sempre creio. Olha que forte isso. Porque para muitas pessoas, como nós vimos aqui nesse versículo, para muitas pessoas servir a Deus é segundo as condições que lhe apresenta. Eu já tive a audácia de ouvir alguém dizer para mim assim, olha, que era desviado e que não foi mais na igreja, porque não acredita mais em Deus, porque ele queria prosperar em algo e Deus nunca atendeu os desejos do coração dele. E aí você pensa, porque o desejo do coração desta pessoa está acima do desejo de Deus. Então ela não entendeu quem é Deus. Ela é alguém que teve uma fé condicionada àquilo que ela queria. Condicionada ao que ela desejava. É quando o coração do homem não se alinha com o coração de Deus. Isso é um problema. A força que eu vi na pastora Célia nesses dias, em todos os dias que o pastor Rubens estava no TI, eu vi uma mulher com a fé condicionada em Deus e não na circunstância. Estava totalmente no Senhor. E aquilo também nos fortalecia. Porque eu pensava, gente, é a esposa. E eu estou vendo ela consolar pessoas. Eu estou vendo ela dar palavras de esperança para as pessoas. Quando ele estava na UTI e mesmo depois do óbito, ela continuou dando palavras de esperança. Eu vi ela exortar uma irmã do pastor que ligou desesperada gritando e ela, acalma mulher. Eu falei, essa fé está condicionada no Senhor, não nas coisas ao redor. Está alicerçada em Jesus. E verás a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem hora que a gente pensa assim, o que é a diferença? É dinheiro? É não sei. Não. Ele está falando de, olha, estrutura emocional. Fé, convicção. Tem uma diferença muito grande. Então, para muitos, servir a Deus ainda é condicionar a fé em algo. Olha, eu te sirvo, Senhor, se o Senhor me der tal coisa. Eu estou aqui disponível para fazer a tua obra, se o Senhor me retribuir assim. É como o irmão que devolve o dízimo esperando que Deus vai prosperar. Devolva o dízimo reconhecendo quem ele é, não querendo algo que ele tem. No começo, eu confesso que eu não entendia isso. Bem no começo da minha conversão. E eu devolvi o dízimo esperando, Deus vai mudar a história da minha vida financeira. Que vergonha, né? Até de falar tem vergonha. Tem que falar. Nunca foi isso. O dízimo é um reconhecimento de quem ele é. Não do que ele tem ou o que ele pode dar. É vergonhoso. Mas no começo da conversão a gente faz muitos erros mesmo. Agora eu creio, e a gente tem visto nesse tempo, que como nos tempos passados, tempo de Davi, desses grandes homens de Deus temente, de Samuel, profeta, no qual a Bíblia diz que nenhuma palavra que saía da boca dele caía por terra, porque Deus era com ele. Moisés e seus feitos, Elias, Eliseu, os homens de Deus, nós conseguimos ver que Deus sempre levanta uma geração do ainda que, porque é uma geração que não se condiciona, mas é uma geração que, independente do que está acontecendo, o meu coração está no Senhor.
Eu não saio na igreja se alguém não me cumprimentou do jeito que eu queria na porta. Eu não abandono a congregação dos santos porque o pastor não me visitou no dia XYZ que eu marquei com ele, porque ele não pôde ir. A minha fé não está condicionada nisso. Isso é meninice. Mas Abacuque deixou claro, a minha fé está condicionada no Senhor, não nas circunstâncias. O cristão circunstancial, ele sofre muito, porque ele nunca consegue manter uma vida espiritual firme. Sempre tem alguma coisa que ele vai dizer, eu não estou indo na igreja por causa disso. Acaba se tornando, pastor, mas nós temos que olhar para o coração, sempre olhamos para o coração, mas se esta pessoa continuar lambendo as feridas que existem no coração dela, ela não vai ter cura nunca. Ela precisa se posicionar. Não é porque alguém não foi na minha casa que eu não vou mais para a igreja. Que isso? Esta pessoa não é Jesus, é apenas um irmão, um ser humano limitado. A minha fé não pode estar baseada na atitude dela, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então Deus levanta uma geração, e eu tenho alguns salmos aqui que eu acho muito forte. Geração que incondicionalmente estará servindo a Deus, não segundo as circunstâncias, mas de forma incondicional, ou seja, as condições não vão determinar quem é meu Deus. Existe sim essa geração, Davi fazia parte dela. Davi era um servo incondicional. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Olha o que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. A geração do ainda que, ou seja, não importa. Quantas vezes nós não andamos e passamos por caminhos de sombra da morte, que a nossa estrutura emocional, psíquica, seja qual for, a nossa própria saúde, está em risco. O vale da sombra da morte. Lugar de trevas emocionais, lugar de escuridão. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu vou levantar a cabeça. Eu vou continuar andando. Eu vou continuar caminhando. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Olha o que ele diz, o Senhor é comigo. Ele está comigo. Isso é muito forte. Salmos 27, 3. Davi continua dizendo algo mais sobre isso. Salmo 27, 3 diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Ainda que. Salmo 46. Davi afirma tanto isso, que ele não é condicionado à situação. A fé dele é incondicional, a confiança dele é incondicional. Salmo 46, do versículo 1 e diante, do 1 ao 3, ele diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que tudo isso aconteça,
Ele está querendo dizer: eu permaneço no Senhor, porque Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza. Ainda que vemos irmãos irem e virem de uma UTI. Uns vão com vida e não voltam com ela. Outros vão e, para a glória de Deus, ainda voltam em vida. Ainda que o mundo está passando por toda essa realidade de Covid, de perca, de sofrimento, de caos, a minha fé está no Senhor. A minha fé está no Senhor. O que eu acho forte é que Jó também diz isso. Na verdade, Eliú estava exortando Jó no capítulo 35. Ele estava exortando Jó porque Jó começou a resmungar e questionar a Deus. Ele exorta Jó e os amigos de Jó, que também estavam zombando da situação de Jó. Eliú se apresenta a ele e começa agora a interrogá-lo. E ele diz assim, em Jó 35, 14, se alguém quer anotar. Ele diz assim, Jó, ainda que você diga que não vê, a sua causa está diante dele, por isso, espere em Deus. Ainda que nós não estamos vendo Deus na situação que nós nos encontramos. Por quê? Porque o nosso desespero nos cega, rouba a nossa fé. O nosso medo nos cega, rouba a nossa fé. Ainda que não estamos enxergando Deus e nós vamos procurando Deus, misericórdia, e ficamos desesperados. Pelas situações condicionais que estão à nossa volta. Ainda que isso aconteça, Eliú diz, Jó, espera no Senhor. Até os fios estão caindo. Admira que os fios caia. A nossa fé inabalável está no Senhor, não é verdade? É o que Eliú orienta Jó. Cuidado com as circunstâncias à tua volta. Elas querem te destruir. A circunstância quer destruir seu emocional, a sua fé, o seu coração, a sua vida, que é para ser inabalável no Senhor. Ainda que tudo isso aconteça, e que você procure a Deus, e tem hora que a gente procura a Deus, a nossa angústia, a nossa alma está tão apertada naquela situação, e a gente fala, cadê Deus? Estou sozinho, o Senhor me abandonou. Ele tem esse negócio. A nossa humanidade faz isso. O nosso homem, o nosso ser humano faz isso. Mas o nosso ser espiritual que está dentro do nosso espírito, que comunica com Deus, que sente a presença de Deus, que se relaciona com o Pai, Ele diz para nós, espera no Senhor. Espera no Senhor. Sabemos que o desespero maior sempre vem na perca de um ente querido, de um amigo, igual nós estamos enfrentando. Aonde está a nossa força? Está no Senhor. Em que aspecto? Na esperança que temos da nossa salvação. Esperar vem do verbo esperançar. Aquele que está confiando que algo irá acontecer. É no Senhor. O próprio Jesus, Ele declara em João 11, 25. Ele diz, então Jesus declarou,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Até na morte, ao que nossos olhos é a morte, para Deus é a esperança de um novo começo. É uma nova vida. Ainda que pareça que tudo acabou, Ele ainda nos apresenta a vida. Não acabou. É só o começo de algo novo. Bom, o que nós entendemos com tudo isso? Primeiro, que a nossa fé não pode estar condicionada às circunstâncias da vida. A nossa esperança não está naquilo que o mundo nos oferece e nos apresenta. Não está firmado naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus tem a nos oferecer. Está firmado naquilo que Deus é. Incondicional. Portanto, ainda que, como nós lemos, a minha vida esteja em risco, ainda que a saúde venha me faltar, ainda que esteja eu em perigo, ainda que o dinheiro venha faltar e desaparecer da minha vida, ainda que os meus sentimentos me abalem, ainda que todos os meus projetos se frustrem, nenhum dê certo, ainda que a minha família me abandone e diga, não queremos saber de você, ainda que falte um dos meus entes queridos, parta para a eternidade, ainda que a depressão me surpreenda no momento do caos, ainda que as maiores tribulações da terra venham nos acometer e nos fazer sofrer dias amargos e difíceis, ainda que pareça não ter solução, que tudo se cale, tudo se torne em silêncio quando nós queremos ouvir algo, ainda que os nossos amigos agora vai nos zombar e não nos ajudar, ainda que aonde a nossa confiança esteve na terra nos decepcione, nós devemos sempre ter a esperança no Senhor, o Altíssimo, glorioso e eterno. Por isso falemos como disse Davi, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem está com Deus não condiciona a tua fé nas coisas da terra, na esperança do mundo ou nas promessas de um homem, mas estabelece a tua fé em Cristo Jesus nosso Senhor, e a nossa esperança para a glória eterna, querido. Aleluia, seja para Jesus esse reconhecimento que seja mais intenso em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo. Que esteja condicionada àquilo que é eterno. Porque se estiver condicionada à terra, tudo que perdemos na terra nos dói muito. Mas se está em Jesus, não causa dor. Porque o que mais importa é Jesus. Por isso que quando um cristão autêntico perde alguém, ele é tão forte, tão alicerçado. E quem está fora, quem está nos observando diz assim, poxa, como que não está tão abalado? Como que não? Abalado todos ficamos, querido. Mas nada que tome o controle do Espírito que está em nós. Quando os frutos do Espírito Santo existem ali dentro, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, nós temos a convicção, a certeza que tudo faz parte das etapas dessa vida. E o que de fato nos interessa é a esperança da glória, da vida eterna. Essa vida é passageira. Sabe, nós não podemos acrescentar nenhum palmo a mais nem a menos de vida. Nós não temos controle algum sobre nada. Mas a eternidade que nos foi prometida, essa é o presente mais precioso que nós temos.
É muito bonito quando alguém abre mão de qualquer coisa aqui embaixo para ganhar tudo que lá em cima nos oferece. É muito lindo. Quando o nosso coração não está alicerçado naquilo que é terreno, mas naquilo que é espiritual. E verás a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Assim diz a Bíblia. E essa diferença está em todos os aspectos emocionais, espirituais, em todos os aspectos. Sabe, querido? Ainda que tudo pareça que não vai dar certo e que não há esperança, que o seu coração esteja no Senhor. Não sirva Ele porque está dando certo, sirva Ele por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ainda que as suas orações não foram atendidas, e a gente tem mania de querer se revoltar com Deus, né? Por que Deus? Ele é Deus. Quem nós somos? É o funcionário questionando o patrão. Por que o patrão decidiu aquilo? Ele é o patrão. É a criatura falando com o Criador. Por que tu me fez assim? Ele é o Criador. É uma matéria com sopro de vida, dizendo aquele que é a própria vida. É uma coisa fora do comum. Mas a nossa distância de Deus nos faz muitas vezes pensar que somos Deus de nós mesmos, que nós somos responsáveis por nós mesmos, que nós respondemos por nós mesmos, que nós somos independentes numa visão universal. E não, nós dependemos de Deus. É Deus que cuida do que você tem. Eu acho que o livro mais interessante para lermos nesses dias, de percas, de sofrimento, de angústia, de incerteza do amanhã, é Eclesiastes, Salomão. Por quê? Porque ali Salomão está na sua velhice. E se tem alguém que erra na vida é o jovem. O adolescente nem se fala, né? O adolescente ele pensa totalmente contrário do universo. E o jovem está começando a querer entender, mas ainda é teimoso. Eu sei porque eu passei por tudo isso. Quando a gente é jovem, a gente é teimoso. A gente acha que temos a certeza nas mãos. Meu pai, minha mãe, que não sabe de nada. E o jovem até os 20, vou colocar até 25 anos, vamos considerar jovem. Até os 25 anos, o homem, a mulher, a pessoa até 25 anos, ela tem uma tendência muito forte de se sentir um Highlander, um imortal, alguém que não morre, não, acontece com todo mundo menos comigo, e se torna uma pessoa muito irresponsável nas atitudes com isso. A gente vê, os jovens morrem por quê? Na maioria dos casos, por irresponsabilidade. A maioria das mortes de jovens é acidente, por irresponsabilidade, porque eles, se der uma moto para um menino de 18 anos, ele pensa que ele não morre. E ele acelera, ele põe para cima, ele vai para cima, e ele... Falta responsabilidade, é a idade da irresponsabilidade. Tanto é que é comprovado que a maturidade vem, em média, claro, tem as exceções. As pessoas que com 25 têm uma mente de 38, 35, bem evoluída, bem madura. Mas a maturidade, ela demora para vir. A maturidade completa é a partir dos 40. A pré-maturidade, que é onde a pessoa começa a adquirir algumas experiências, mas ainda tem muitos erros, vem a partir dos 25, ou seja, até 25 anos, para você que é jovem, e nós que já passamos por isso, nós erramos demais, nós falhamos muito, e aí começamos a aprender com erro, com falha e com experiências. Salomão, assim foi. Salomão, ele entra no reino com 13 anos de idade, ele assume o reino, 13 para 14. Se tornou rei. Estava indo até bem, teve experiências fantásticas com Deus, históricos, e por isso que nós não temos nada de Salomão entre os seus 45, 50 anos, porque esse período foi o período que Salomão se perdeu. A hegemonia, o poder,
o desejo pela riqueza. Ele se perde nesse período, se desvia. Alguns historiadores falam que ele foi o fundador da cabala judaica, é o espiritismo judaico, vamos usar a expressão mais português mais claro. Ele se Eclesiastes. Vamos usar a expressão mais clara, ele se reconcilia com Deus. Eclesiastes de Salomão, que você tem na tua Bíblia. Ele fala de tudo que ele experimentou na vida, do homem, mulheres, e no final a conclusão da vida é que tudo é ilusão. Dinheiro, o mesmo homem, o rico, o pobre, todos morrerão. Todos terão o mesmo destino. E tudo é uma ilusão que nós mesmos criamos dentro de nós. E ele fala assim, para concluir este meu livro, eu quero dizer que o que importa para o homem é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos e amar a tua família. Nos últimos versículos do capítulo 12, ele diz, essa é a conclusão que eu tenho. Salomão escreve o livro de um homem que jovem reinou e que no final da tua velhice é uma grande ilusão. Ele usa até uma expressão, mas tudo traz do vento. Tenta pegar algo, olha, eu entendi que quando se tornamos ricos, porque ele foi o homem mais vivacidade, e se embaraça muito com as... Ele diz até no versículo, eu queria ter para desfrutar, quando eu... O que eu estou dizendo? Estou aprendendo. Só estou falando que tem coisa que vale muito mais do que uma corrida atrás do vento. Talvez isso é a tua família que está do teu lado. Talvez isso é a tua fé em Cristo, que você já esteve tão firme. Eu não sei da vida de cada um, que você servia no primeiro ano. Ou seja, que a tua fé, ainda que dê certo ou não dê certo as coisas, em Cristo. Amém? Eu nem sei que hora que é, deixa eu dar uma olhada. Jesus, vamos orar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Graças nós te damos, obrigado, porque até aqui, como diz Samuel o profeta, o Senhor nos ajudou, Ebenezer, o Senhor tem nos dado condição de estar, por ter esta vida na terra, o Senhor tem nos ajudado até aqui, ajudado a permanecer em Cristo, ajudado a animar uns dos outros com a palavra da eternidade, da salvação e da vida eterna. O Senhor obrigado pelos casais, pelos casamentos, esse homem, essa mulher que fez uma aliança, tem uma aliança de um casamento, são momentos desafiadores com eles, que o teu Espírito sopre sobre eles, meu Pai, e dê condições emocionais e espirituais. Levante não só para olhar para si, precisando que eles liberem uma palavra de esperança. Que a boca de cada um, esperança nesse momento, o qual dê para eles condições emocionais. Espírito Santo, que a fé deles esteja estabelecida no Senhor, na rocha eterna, reforçados no Senhor, que é a nossa esperança. A vida vai continuar, e a nossa fé é especial para aqueles que nos piores momentos continuam firmes na tua presença. O Senhor está nos observando, a tua palavra nos observa, Paulo disse isso, pelo mundo espiritual, para ver em que a nossa fé está firmada, que aceitamos Jesus, ou se foi uma decisão verdadeira no coração que aconteceu. Filhos, aprove, expelida de nós, apresentar com vestes brancas diante de ti. Meu Deus, eu tenho essa certeza, essa convicção, é quem nos dá graça, o Senhor é quem nos dá sabedoria todos os dias, e faz já 2 domingos que essa bandeira do nosso país, Senhor, está aqui na cruz, manto vermelho, mas eu achei isso muito profético, Deus, vermelho, meu Deus, aponta para o sangue do Cordeiro, que também lá na cruz do Calvário foi consumado, sobre a nossa nação, a nação que nascemos, profeticamente, assim como nessa cruz, esse manto vermelho está, que o teu sangue agora, em nome de Jesus Cristo, se dará chorecare,
Vamos nas UTIs, sei que aquele que há um propósito, que o teu sangue esteja sobre o país, da nação, assim como este manto em nosso país. A cruz, que foi o lugar que o nosso Senhor derramou o teu. Na sexta-feira ele entrega a morte, ele é a vida. Jesus entrega o teu espírito, entrega a tua vida ao Pai. E todo aquele que está em Cristo, ele não morre, ele entrega o teu espírito. O Senhor, o sábado, não de vazio, mas o domingo foi o domingo da Páscoa. E o domingo foi o domingo da esperança. Se na sexta ele pagou com teu sangue nosso pecado, no domingo agora ele ressuscita para declarar que todo aquele que estiver nele, sobre o sangue dele, agora também será ressuscitado entre os mortos nos dias do eterna, segundo a promessa. Ah, Jesus, hoje aponta para o domingo da ressurreição. Hoje aponta para o domingo da vitória, da conquista, da vitória da vida contra a morte. Hoje aponta, meu Deus, para a vitória da igreja contra o inferno. Hoje aponta, meu Deus, para a vida da igreja, que gerará vida num mundo que estava morto. Hoje aponta para a esperança. Hoje aponta, e nós oramos pelo Brasil neste momento, pela nossa nação e pelo teu povo, e profetizamos que a partir deste domingo de Páscoa, algo novo vai acontecer no país, que essa curva do coronavírus vai abaixar, até que não exista mais, que as UTIs vão começar a ser esvaziadas. Nós declaramos, porque Jesus ressuscitou entre os mortos. Jesus está vivo, não está morto. Nós servimos a um Deus de vida, não ao Deus da morte, mas ao Deus que promove a vida. E quem conhece Jesus, e quem está sobre o sangue do Cordeiro, nunca conhecerá a segunda morte. Nunca conhecerá a segunda morte, porque ela não tem poder sobre os eleitos em Cristo Jesus. Vai sair da primeira para a vida eterna. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Oramos pelos familiares que perderam seus entes queridos. Apresentamos também de uma forma especial, meu Deus, pastora Célia, os filhos do pastor Rubens, os netos, os irmãos, as irmãs, toda a família. Assim como o Senhor tem dado força e sustento, continua dando, papai. É a convicção no Senhor que faz com que eles estejam de pé na tua presença, olhando para o consumador da vida, olhando para o sacrifício que na cruz foi oferecido por nós, olhando para o consumador e autor da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. E a igreja que crê diz: dá uma salva de palmas para Jesus, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que a nós colocamos a nossa esperança. Confia no Senhor, igreja, e Ele cuidará da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Com todo cuidado, procure não tocar nos irmãos. Não esqueça de levar a ceia para a tua casa. Hoje às 19 horas estaremos juntos, num só espírito, num só propósito, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.